Vem cá, me conta uma coisa, um segredo, só entre nós dois. Como é que foi o seu mês de janeiro de 2022? Deu tudo certo ou não? Olá, tudo bem? Se você é novo por aqui, eu me chamo Ana Flávia. E para quem já me conhece, seja bem-vindo, bem-vinda novamente ao meu canal. Um novo vídeo por aqui. Hoje nós vamos fazer o fechamento do mês de janeiro de 2022 e planejar o mês de fevereiro. O meu mês de janeiro foi um pouco complicado. Tanto é que eu tô começando esse vídeo por aqui e não lá na minha mesa, já mostrando os papéis. Eu fiquei doente na segunda semana de janeiro. E com isso o mês praticamente desandou, né? E na vida a gente sempre aprende. Aliás, deveríamos sempre aprender com as situações, né? Que nos acontecem. E o que eu aprendi com essa doença na segunda semana de janeiro, que me pegou totalmente de surpresa, quem sabe que vai ficar doente, né? Ninguém sabe. Até as pessoas que não cuidam da própria saúde não imaginam que vão ficar doentes um dia. Enfim, o que eu aprendi, né, com essa doença que me pegou de surpresa foi que eu preciso cuidar da minha saúde. Que se eu não cuidar dela, eu não vou conseguir desenvolver nenhuma outra atividade, nenhuma outra parte da minha vida que também é importante. Mas a saúde não vem em primeiro lugar, mas ela é um pilar, né, uma base para que as outras áreas da minha vida cresçam em cima dela. E a outra coisa que eu consegui tirar dessa doença na segunda semana de janeiro foi que na minha vida, como de qualquer outra pessoa, tem hierarquia de coisas e de situações e de pessoas. E no meu caso, para quem não sabe, para quem é novo por aqui, eu sou casada, tenho um filho de 7 anos na gravação desse vídeo, e essas duas pessoas são as mais importantes da minha vida. Meu marido e meu filho formam hoje a minha principal circunstância. E diante disso, a minha primeira obrigação é diante deles. Pessoas vêm antes de coisas. Não a casa, não o trabalho, não os cachorros. São essas duas pessoas que são mais importantes. Então existe uma hierarquia. E eu preciso respeitar essa hierarquia na minha vida. E não aconteceu muito, né, esse respeito na primeira semana de janeiro. E então na segunda semana já veio logo com 2 pés no peito, me ensinando isso. Mas eu fiz um retiro espiritual no finalzinho de janeiro. E foi nesse retiro que eu tive mais clareza dessas coisas que eu tô falando aqui pra vocês. E agora, nesse momento, nós vamos lá pra minha mesa, lá dentro de casa, que eu vou mostrar pra vocês como de fato eu vou fechar janeiro, o fechamento do mês de janeiro e o planejamento do mês de o planejamento do mês de fevereiro. Vamos lá? Eu espero que ajude vocês, que vocês também consigam fazer o fechamento do mês de vocês e o planejamento do mês, tá bom? Vamos lá. Então tá, agora vamos ver como que ficou o fechamento do meu mês. Haha. Esse aqui é o meu planner de janeiro. Como podem ver, eu parei a minha vida de acompanhar aqui na segunda semana. Como eu disse, né? Fiquei doente aqui na terça pra quarta. Esse checkzinho eu coloquei agora. E aí eu não finalizei aqui, porque algumas coisas eu ainda tenho que colocar no meu despejo. Tirar desse papel e colocar lá no meu despejo, que mais pra frente, quem é novo por aqui vai saber. Quem já é antigo por aqui já me ouviu falando sobre o despejo. Então esse aqui foi meu mês de janeiro. O meu primeiro passo é dar uma olhada nessa ferramenta, né? O meu planner, as folhas são soltas. Eu coloco eles em saquinho, as folhas em saquinho e deixo os saquinhos em uma pasta, de forma organizada. Eu preferi fazer assim desse mês e tem dado certo, né? Apesar de eu ter ficado doente. O problema não foi a ferramenta, o problema foi um imprevisto que eu não tive controle. Então essa folha fica solta e eu coloco dentro do saquinho para colocar dentro da pasta e vou movimentando essa folha e as demais ao longo do meu mês. Aqui eu coloco as coisas que são fixas na semana, as atividades que eu tenho que fazer toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta, toda sexta, todo sábado. Então, roteiros também todo domingo.
Aqui, eu vou explicar melhor essa ferramenta quando eu for mostrar o planejamento de fevereiro. Por enquanto, a gente está fazendo o fechamento do mês de janeiro. Então, é isso aqui. Ainda falta, como eu disse, dar checkzinho no que foi de fato feito, apesar de não ter sido feito no dia proposto. Fiz agora nessa primeira semana de fevereiro, ou no finalzinho de janeiro, quando eu já estava um pouquinho melhor de saúde. Mas eu ainda tenho que tirar daqui essa anotação e colocar num outro lugar. E eu não fiz isso ainda, tá? Tem que, para não tomar muito nosso tempo precioso. O meu planejamento de fevereiro está atrás dessa folha. É a mesma folha e o planejamento de fevereiro está assim. Eu fiz isso o mês todo. Cada folha tem 2 meses. Então aqui está o meu planejamento de fevereiro. Mas a gente não vai ver essa ferramenta agora, nesse momento. Por quê? Eu ainda tô fechando janeiro. Então, esse aqui é uma folha minha do meu diário. Por quê? Por que, Ana? Por que você fez isso? Como eu tô com o meu planner solto e eu não quero me prender à ferramenta do planner, tudo que eu planejar, as folhas que forem de planejamento, eu vou jogar fora. É essa a minha meta, minha intenção ao longo do mês, ao longo do ano. Só que existem coisas ao longo do ano que você quer registrar, que você quer deixar marcado, que foi feito em tal dia, como é que foi, como é que você se sentiu. E por isso eu achei mais importante para minha nova realidade ter um diário do que uma ferramenta chamada Planner. Eu tenho Planner, mas não a ferramenta, não da forma convencional, com espiral, com capa bonita, aquele material que você guarda para a vida toda, que você vai sempre se recordar do que foi que você fez e tudo mais. Por quê? Porque é uma ferramenta de alto custo, que estava fora do meu orçamento, e porque o ato de planejar eu sempre faço de forma zoada. Olha só, é bagunça, não fica bonito. Então não tem porquê eu guardar uma ferramenta que não tá bonita. Mas guardar o que foi feito, o que foi realizado, o que eu senti, o que eu pensei, o que eu descobri sobre mim, sobre as pessoas, sobre as minhas circunstâncias, eu acho importante guardar. Então deixar de uma forma bonita. E isso eu faço não na hora de planejar, mas sim na hora de escrever no meu diário, que normalmente é à noite. Ou logo a minha primeira ação, antes de começar a trabalhar, ou no final do dia, da noite, né? Ou no começo do dia, é quando eu escrevo no meu diário. E essas folhas aqui fazem, essa folha, na verdade, faz parte do meu diário. Ela é no caderno inteligente e essa aqui é a capa do mês de janeiro. Por isso que tá bonitona assim. E aí, aqui atrás, a gente ainda tá no fechamento do mês de janeiro. O que eu havia planejado? Então, o que eu faço? Para fechar o mês, eu recorro às minhas anotações. O que foi que eu planejei para o mês? Qual foi a palavra do meu mês? Foi recomeço. Quais eram as prioridades? Quais eram os pontos a melhorar? E qual era a minha visualização e a recompensa que eu me daria caso o mês corresse de forma planejada, né? Caso ele não fosse zoado como ele foi, mas tudo bem. Não foi culpa minha, eu não vou me dar a recompensa que eu me propus, porque o mês não correu como eu imaginei. A visualização aqui, ó, olha só, planejamento deu certo. Não, não deu certo, né? Mas não foi assim diretamente uma culpa direta minha, não foi minha preguiça, não foi minha negligência, foi um imprevisto. Mas tudo bem, eu vou assumir a culpa desse imprevisto, até porque a saúde é minha, quem não cuidou fui eu, e se eu fiquei doente, em algum nível eu tenho essa culpa. Então, para fechar o mês, eu vejo isso aqui. Esse aqui é também o planejamento de fevereiro, então eu olho o que foi planejado, o que foi feito, olha só, vários xizinho, o que não foi feito, né? Ainda vou olhar isso aqui com mais calma, por quê? Porque essa ferramenta, propriamente dita aqui, é a ferramenta em que eu coloco principalmente o planejamento da educação domiciliar do meu filho, né? Por mais que tenha IPTU aqui, é essa ferramenta em que eu coloco o planejamento da educação domiciliar.
porque fica visível na parte de estudo do João. E como eu tô lá sempre também, então ele olha, por mais que ele ainda não saiba ler, ainda mais a minha letra feia e cursiva, ele vê, eu vejo e tô sempre atenta ao que foi planejado pro mês. Então essa ferramenta aqui fica lá no mural do João. Aí eu dou uma olhada nela, vejo que, né, de fato as coisas não correram como eu gostaria, mas tá tudo bem. A outra ferramenta, que também é de fechamento de planejamento e, consequentemente, de fechamento do mês, é a ferramenta chamada Mandala, em que eu escolho, tá escrito aqui, ó, escolha aspectos do seu mês para acompanhar. Então, eu escolhi um aspecto. Eu queria saber se a atividade física, que no caso é um programa chamado Menos 50T que eu faço, tem impacto na melhora do meu sono. E aí, eu vou colocar, eu me propus a escrever aqui nessa borda mais externa se eu realizei ou não a atividade física. Então aqui eu não fiz, foi dia de missa, né? Primeiro dia do ano. Aqui eu também não fiz, que foi um domingo. Aqui eu fiz, que foi segunda-feira. Eu me propus a fazer atividade física às segundas, quartas e sextas, né? Então aqui segunda eu fiz. Aqui na terça não era dia, eu escrevi que não era. E aqui na terça, quarta eu não fiz, né? Quinta eu não fiz, sexta eu não fiz. E aqui eu fiz e não era dia. Bom, enfim, eu fiz, né? O que eu quero? Eu quero saber se essa atividade física tem impacto sobre o meu sono, porque eu não tenho acordado bem. E aí eu coloco o sono aqui, ó, nessa bolinha de cá. Eu dou a nota pro meu sono de 0 a 5. E essa nota eu dou quando eu acordo, porque é o meu problema. Como eu acordei? Qual nota eu dou pro ato de acordar? Foi 4 aqui, foi 3 aqui, foi 4 aqui, foi 5 aqui. E olha só, 5 é a nota máxima. E foi logo depois de eu ter feito atividade física. A estatística é pequena, mas a desconfiança é grande. Eu já tô desconfiada. E não é nem desconfiança, né? A gente sabe que a atividade física melhora o sono. A gente sabe, todos os profissionais falam isso. Mas eu queria ter a impressão, a visualização na minha vida de como, de fato, a atividade física melhora o meu sono. E, né, sem nenhum profissional me falar, no dia seguinte a ter feito a atividade física, a minha percepção do meu sono, da qualidade do meu sono, melhorou. Então, não é uma grande estatística, como eu disse, não tem uma variedade aqui muito grande de dias, mas só por um dia eu já tive um resultado positivo. Aí, depois eu não fiz mais atividade física. Fiquei doente nesse intervalo aqui, nesses dias. Eu não preenchi aqui a mandala, e ficou por isso mesmo. Aqui no meio, o que é? É a sensação, a impressão, o meu humor ao longo do dia, ou o humor principal do dia, né? Tem dias que acaba tendo vários humores, mas eu procuro preencher qual foi o meu principal humor. E o tamanho da cor também diz se aquele humor foi predominante ou aquele humor foi quase só um momento de humor. E são 3 cores. Se eu estou bem... Deixa eu colocar aqui melhorzinho para vocês verem. Se eu estou bem, é a cor verde. Se eu não estou bem, irritadíssima. Isso eu me propus no mês de janeiro. Janeiro de 2022. Agora, para fevereiro, eu vou mudar e já vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer. E é isso. É um acompanhamento, né? Aqui, ó, eu anotei, ó, fiquei doente nesse dia aqui. Opa! Nesse dia aqui eu fiquei doente. Aqui, sem chances. Tava com uma dor de cabeça gigante. Foi aqui que começou mesmo a dor dia 12, né? Aqui também eu fiz atividade física, a qualidade do sono se manteve em 4, mas acho que eu já estava meio que começando, né, o princípio de ficar doente aqui. E aí a coisa meio que descambou, não fiz mais, mas continuei analisando meu humor. Aqui foram os 3 dias de retiro, não preenchi o último dia de janeiro. E eu não vou preencher agora, até porque eu não lembro nenhuma informação do último dia de janeiro. Não vou preencher só por preencher. Vou guardar essa ferramenta por um tempo? Vou. Até vou.
Mas não é a intenção. Enfim, e aí, como eu tava dizendo, eu vou guardar essa ferramenta? Creio que eu vou guardar até o final do ano. Mas eu não vou guardar pra vida. Porque tudo que tá aqui, eu vou pôr, eu coloco no diário, né? O dia, as sensações, as descobertas. E coloco o humor predominante em uma ferramenta anual chamada Year in Pixels, que é a variação do humor ao longo do ano. E eu coloquei outra legenda aqui, né? Feliz, animada, ansiosa, triste, se eu chorei, se eu fiquei irritada, se eu fiquei cansada, sonolenta, se eu me senti leve, aquela sensação, sabe, de paz, aquela sensação leveza. Não sei se você já sentiu isso. E se eu tô me sentindo linda. Que eu não tô me sentindo linda muito bem, muito ultimamente não, tá? Tô me sentindo bem, não é nem sentindo, não é nem sensação. É olhando no espelho e tendo clareza de que eu não tô bonita. Enfim, e aí essa ferramenta, como vocês podem notar, vai pro caderno inteligente e ela sim eu vou guardar, do ano de 2022. Mas a mandala em si, não vou guardar não. Não pretendo, né? Mas vai que, né? Até o fim do ano sim, mas pra vida toda, muito provavelmente não. Aí depois do mandala, eu ainda tô fazendo o fechamento do mês de janeiro. Vem fazer o resumo do mês. É uma ferramenta também que consiste em que eu, em poucas palavras, resumir o meu mês. Escrever o que eu tenho para agradecer do mês, quais foram os meus pontos fortes que eu identifiquei ao longo do mês, quais são os pontos a melhorar e quais foram os meus aprendizados nesse mês. Essa ferramenta eu também uso no planejamento. Por quê? Porque quando eu vou planejar, eu faço a visualização do mês. Ou seja, quando eu planejo, que é no começo do mês, eu já me vejo lá no último mês. Eu já me vejo lá no último dia do mês escrevendo o resumo. Então, eu adianto o resumo. Então, essa parte de baixo aqui, eu escrevi no primeiro dia, no dia que eu planejei o mês de janeiro. E eu gostaria de ter escrito isso. Que mês incrível! Começamos o ano com tudo. Planejamento deu certo. Receba a sua recompensa, porque se deu certo, eu vou me dar uma recompensa. Constância no Instagram foi boa. Posso melhorar nos stories. Eu me imaginei falando isso. A minha atenção ao João super melhorou. Lemos juntos todos os dias, o que não aconteceu, mas eu gostaria que tivesse acontecido. A pia não ficou limpa todos os dias, então eu fui bem realista, né, na minha projeção. Mas teve esforço para que ficasse. Então eu me esforcei para que ficasse limpa todos os dias, mas não ficou. Essa foi a minha projeção, a minha imaginação. Somente em alguns dias eu não consegui tomar banho antes das 6 horas da manhã, que é um micro hábito, que são hábitos que eu quero implementar ao longo do ano. Eu quero acordar cedo e tomar banho antes das 6 horas da manhã. E em alguns outros dias eu esqueci de desligar a internet às 18h50. Porque se eu quero acordar cedo, eu tenho que dormir cedo. Então eu tenho que desligar a minha internet cedo. Né? Essa aqui foi a minha projeção do que eu escreveria ao fazer o resumo do mês de janeiro. Vamos ver o que eu escrevi de fato. Obrigada, Senhor, pela vida e pelas oportunidades de buscar a santidade. Fiquei doente na segunda semana e o mês parou, entre aspas, né? Porque o mês não para. Mas no retiro inaciano, que eu fiz no final do mês, como eu já falei pra vocês, notei que eu estava em um caminho perigoso. E aí aqui eu tampei uma coisa muito pessoal que não vem ao acaso eu dizer aqui, mostrar pra vocês. E eu agradeci a Deus, muito obrigada. Então, esse foi o resumo do meu mês. Isso que eu, de fato, escrevi. Isso aqui foi a projeção. O que eu gostaria de ter escrito. Mas não foi o que escrevi, tá tudo bem. Aí aqui eu também coloco mais um ponto forte meu, né? Mais uma vez, eu estou sabendo recomeçar, porque apesar de ter ficado doente, eu tô conseguindo recomeçar o meu ano, né? O meu intuito de fazer com que esse ano seja melhor do que eu melhore, né? Um dia, 1% por dia. E como que diz?
um ponto a melhorar é a questão da atenção, né? Atenção, a falta de atenção. Ficou redundante aqui. Por quê? Durante a execução das tarefas. Quando eu tô no meu dia a dia, eu acabo caindo na ansiedade. Atropelo. Tanto é que eu falo até rápido e tenho que melhorar minha dicção. Eu vou fazendo. Eu me perco na execução das tarefas. Eu esqueço de elevar a Deus o que eu tenho feito, o que eu tenho deixado de fazer. Eu vou só fazendo, só vou executando. E acabo esquecendo a hierarquia que existe na minha vida. Acabo priorizando o que não é para priorizar e negligenciando aquilo que é para priorizar. E também, e é isso que eu falei, né? Ansiedade me agita e me tira do eixo. Então, ter atenção a isso. Eu preciso. E aí, aqui atrás, eu escrevi os aprendizados, que é: preciso cuidar da minha saúde e existe uma hierarquia. Esse aqui ainda é o fechamento de janeiro. Eu gostei da forma como ficou, então eu vou guardar essa ferramenta aqui também, que nem ia mandar ela até o fim do ano. Mas a intenção é que esse material todo vá para o meu diário, para que eu possa simplesmente jogar fora isso aqui, tá bom? E aqui vem a folhinha que vai para o meu diário. No caso, sobre esse resumo do mês de janeiro. O que agradecer, os pontos fortes, pontos a melhorar e os aprendizados. Aqui, novamente, a questão muito pessoal. Eu entendi que eu preciso me cuidar. O retiro, eu quero agradeço a Deus ao retiro. E principalmente porque ele foi maravilhoso, né? Aliás, todos os retiros são muito maravilhosos. Os pontos fortes. Esses pontos fortes eu entendo como graças de Deus. E Deus me dá e Deus tira a hora que ele bem entender. Não são méritos meus, não são características genuínas minhas. São graças de Deus, que Deus me deu e eu tenho essas características. Eu sei, recomeçando bem, eu sei recomeçar, sempre soube. É uma característica antiga minha, inclusive, e por mais... pode parecer coincidência, mas é bem providência divina. A palavra de janeiro era recomeço. Então, na prática, eu consegui colocar essa palavra muito em prática. Por mais que não tenha colocado em prática da forma como eu gostaria, foi da forma como Deus quis. Então, tô recomeçando bem, é isso aí, vamos lá, firme, forte. Apesar de tudo, eu estou atenta. Por mais que esse mês eu tenha anotado, né, que, como eu escrevi aqui atrás, que eu preciso ter atenção. A falta de atenção durante a execução das tarefas é durante a execução das tarefas. Apesar disso, eu estou atenta. Tanto é que eu descobri isso, né? E eu estudei, me observei ao longo de janeiro e notei um defeito que eu tenho e que muito provavelmente esse defeito é o dominante. É aquele defeito que faz com que eu caia em outros defeitos. E então eu estou atenta. Eu estou com o olhar voltado, na medida do possível, pro lugar certo, pra minha vida, né? Então, é um ponto forte meu. E eu estou disposta a melhorar, disposta a recomeçar, disposta a me humilhar diante de Deus, disposta a buscar a ser humilde. Eu tô disposta. Pontos a melhorar: respirar e agir com calma. Preciso. Não reclamar, em hipótese alguma, e cuidar da minha saúde. Os aprendizados: existe uma hierarquia na minha vida, preciso respeitá-la. Se eu não cuidar da saúde e da vida que Deus me dá todos os dias, não conseguirei construir coisa alguma. Então, essa folhinha que vai para o diário. Depois vem o despejo, porque sempre antes de planejar é necessário... Já vamos entrar agora em fevereiro. Fechamos o mês de janeiro, acabou. Né? Tudo que eu precisava em relação a ele. E aí, vamos começar a planejar fevereiro. Mas antes de começar a planejar, uma técnica que eu aprendi e que me ajuda muito é fazer o despejo. O que consiste esse despejo? Tirar tudo que está na cabeça e colocar no papel, antes de planejar. Então, eu tirei da minha cabeça aqui. Eu tenho que resolver livros, fazer faxina na casa e destralhar, principalmente roupas, multas, que eu preciso resolver,
Carro que tá com problema. IPVA também, resolveu o PVA, já me adiantar em relação ao PVA. Tem que escrever PTU aqui também. Ai, vida de adulto, meu Deus do céu. Quero voltar pra casa da minha mãe. Não, tô brincando. IPTU. Preciso resolver. Lembrei. Retiro os antigos, os papéis. Eu sei que eles estão razoavelmente organizados, mas eu quero ter eles mais perto de mim. Então preciso ir atrás desses papéis dos meus retiros antigos. Minha prima pediu um favor pra mim. Minha prima Luana, preciso resolver. Minha vizinha Fátima também pediu um favor. Eu preciso resolver. Reorganizar o Instagram ponto de encontro. E começar a anotar Tesouro Espiritual de Fevereiro. Pra quem não sabe, eu sou congregada mariana. E na congregação mariana a gente faz tesouro espiritual e eu preciso resolver isso. Esse é o meu despejo antes de planejar. Acontece que as coisas vêm na cabeça todos os dias. Então, esse é o meu despejo pro mês. Vindo qualquer informação na minha cabeça que eu não tenha como resolver naquele momento, eu vou escrever aqui. Inclusive, esse é o planejamento mensal, né? Então, eu planejo toda semana também. E antes do planejamento semanal, que eu faço às quartas-feiras, eu também faço despejo. Então, eu vou despejar antes de planejar a semana. Esse aqui foi o despejo para planejar o mês. Vou escrevendo sempre aqui para ter à mão aquilo que vem na minha cabeça e que eu não posso resolver naquele momento. Então, ele é frente e verso. Bonito. Aí vem, sim, fevereiro. A capa bonita do meu diário, fevereiro, né? E aí vem, a palavra do mês vai ser atenção. Respira, Ana Flávia. Eu preciso respirar. Respirar. Prioridades. Da onde eu tiro essas prioridades? Do resumo do ano e dos meus planos de ação. O resumo do ano é essa ferramenta aqui, em que... Ai, tá na ponta cabeça. Em que eu separo o ano em semestre, né? 6 meses aqui, 6 meses aqui. E vou escrevendo as coisas principais de cada mês. A lápis e depois eu preencho a caneta. E aí daqui eu tiro as prioridades. E também dos meus planos de ação. Esse mês de fevereiro eu vou focar em 2 metas minhas que tem o número 1 e o número 2. A meta número 1 é recomeçar inglês. É a minha meta, minha grande meta. Mas aí aqui eu vou escrevendo o passo a passo que eu preciso para chegar nessa meta aqui. Agora eu preciso resolver isso aqui, ó, arrumar material físico, que eu tenho bastante material físico. Então eu vou focar nesse mês de fevereiro nessa meta. Preciso arrumar esse material físico. E a segunda meta que eu vou dar atenção esse mês é arrumar a lavanderia. Eu quero reformar minha lavanderia. Mas a primeira coisa que eu preciso fazer é arrumar os produtos de limpeza que estão lá, para eu ter noção de uma lavanderia um pouco mais bonita e organizada, porque tá bagunçada. Essas são as minhas prioridades do mês. E como eu disse, o retiro me ajudou muito a organizar minha vida, né? O retiro que eu fiz agora em janeiro. Principalmente o meu trabalho aqui na internet. Então eu tenho que reformular as minhas metas de trabalho, porque mudou não o meu foco, mas a minha atuação aqui na internet. Pontos a melhorar: respirar mais vezes, atenção na murmuração mental, porque a reclamação, que eu não posso fazer de jeito nenhum, em hipótese alguma, às vezes acontece de forma mental. Eu não verbalizo, mas fico reclamando, remoendo lá na minha cabeça. Então, atenção a isso. E cuide desse corpinho. Vou até pôr um ponto aqui. Cuide desse corpinho. Visualização e recompensa. Confesso que fiquei um pouco receosa de fazer a visualização do mês de fevereiro, por conta de ter tido um mês de janeiro muito diferente do que eu imaginei que fosse ser. Mas, é esse o jogo, é esse o risco. Vamos lá, visualização e recompensa. Eu e o João voltamos a estudar todos os dias, e vamos ver um filme juntos. A casinha está em ordem e arrumei meu material de inglês. Esse mês o foco de trabalho foi no YouTube e nos estudos. Eu quero retomar meus estudos para trabalhar melhor, tanto no YouTube quanto em outras vertentes, né, da minha vida de trabalho profissional. E aí eu vou me dar recompensa, vá dançar, porque eu gosto de dançar e eu vou dançar. Vou dançar se o mês for bom assim, né? Vamos lutar para isso. Esse aqui, como vocês já viram lá em janeiro, é a ferramenta que eu utilizo para colocar
a educação domiciliar, o planejamento da educação domiciliar, mas eu coloco, repito aqui a palavra do mês, a recompensa, para sempre estar visível, para sempre estar no meu olhar. Eu deixei a lápis aqui, os objetivos do mês, porque esse quadradinho eu escrevo sobre os livros que nós vamos ler ao longo do mês. Mas como janeiro foi bem capenga nesse quesito, eu preciso arrumar a leitura ainda de janeiro. Eu vou arrumar e vou colocar lá no meu Instagram o que aconteceu em relação aos livros. Lá no meu Instagram eu vou colocar. Pra então eu conseguir planejar as leituras. Ai, o cachorro tem que latir bem agora. Pra então eu conseguir planejar. Ô, Ramon, me ajuda. Então, como eu estava dizendo, eu ainda vou precisar reformular janeiro lá os livros para conseguir planejar aqui, tá? Mas eu já coloquei algumas prioridades e compromissos. Planejar o voluntariado, que eu trouxe de janeiro, que era para fazer isso aqui em janeiro, né? As metas são 1 e 2. Isso aqui é pessoal meu, não é tanto o João, a alfabetização, a nossa educação domiciliar, mas eu trago aqui exatamente para ficar visível, como fica no mural e a gente está estudando lá, me ajuda muito. Deixa eu focar, isso. Programar um encontro com outras famílias homeschooling. Recomeçar a estudar todos os dias e postar 7 vídeos no YouTube. Aqui. Esse já tá indo pro ar, né? Quando isso aqui for pro ar, já cumpri um pouco essa meta aqui. O nosso patrono de fevereiro é São Matias. A gente vai conhecer um pouco a história de São Matias. O nosso patrono de janeiro foi São Francisco de Sales. E aqui, datas importantes. Essa data não... Oh, meu pai. Essa data aqui já não vai dar pro meu gineco. Eu esqueci que eu tinha gineco. Vou ter que remarcar. E todo dia 8 eu renovo a consagração à Nossa Senhora. Aqui as anotações em relação à educação domiciliar do João. Eu vou precisar ainda arrumar lá em janeiro para poder trazer para cá direitinho. Também tem os meus hábitos, que eu faço controle nessa ferramenta aqui, né? Que é tomar banho antes das 6 da manhã, comer primeiramente ovo. Esse hábito aqui, na verdade, é um micro hábito de fevereiro, porque cada mês eu vou fazer um micro hábito. Esse é um grande hábito, né? O banho. O banho é um grande hábito, mas que eu tô desde o ano passado nessa busca. Leitura em voz alta também desde o ano passado é um grande hábito. Desde o ano passado eu tô tentando implementar esse grande hábito. E deixar sempre a minha pia limpa também é um grande hábito. Então são 3 grandes hábitos e um micro hábito pro mês, né? Então, olha, lá em janeiro era leitura em voz alta, que é o grande hábito. Banho antes das 6 é o grande hábito. Pia limpa também é o grande hábito. E o micro hábito era desligar a internet às 18h50. Eu circulei aqui os finais de semana. Escrevi zoado, porque aqui parou. Porque eu percebi que eu tenho... que eu tava... não negligenciando, mas eu acabo, no final de semana, relaxando. E não dando tanta atenção pros hábitos. Acho que isso é um pouco normal e aceitável, né? E é isso. Aí aqui eu faço controle. Essa ferramenta aqui fica na geladeira, tá? E é isso. Aí tá escrito aqui também, né? Ovo como primeira refeição, banho. Mas talvez eu apague daqui. Não precise colocar aqui na ferramenta que fica no mural do João. Aqui atrás a gente tem uma organização de como eu gostaria que fosse a educação domiciliar do João em relação a fevereiro, né? Vamos focar no alfabeto, som das letras, a expressão oral, síntese de fonemas, aprender a contar até 50, forma dos objetos e grupos de objetos. Então é isso aqui que a gente vai trabalhar ao longo de fevereiro. E outras coisitas mas qualquer coisa, se for do interesse de vocês, eu faço um vídeo só focado no planejamento da educação domiciliar. Mas eu não tenho tanta liberdade para falar sobre isso, porque primeiro, porque a gente está há 1 ano na educação domiciliar, assim, é pouco tempo, então não tenho uma experiência, uma expertise para falar de variadas, por exemplo, muitos filhos, eu tenho um filho só, idade
menor, porque o meu tem 7 anos, uma idade maior, porque o meu tem 7 anos, então eu tenho uma experiência. Então é um pouco complicado eu falar sobre planejamento de educação domiciliar, porque a minha experiência é muito pequena, assim, é muito... não porca, né? Uma experiência muito pessoal, não tem como tirar da minha experiência muitos aprendizados, porque as famílias são muito diferentes. Então, talvez fazer um vídeo sobre planejamento de educação domiciliar não caiba a mim. Talvez não, com certeza não cabe. Eu tenho plena consciência disso. Aí é que a gente volta para a mandala, para a ferramenta da mandala de fevereiro, né? Como eu disse, eu vou rastrear outras sensações, não só se eu estou bem, se eu não estou bem ou se eu estou irritadíssima. Vou focar em todas possibilidades. A qualidade do meu sono, mas eu quero relacionar a qualidade do meu sono com o banho gelado. Retomei o banho gelado na minha vida e quero verificar aqui se o sono melhora no banho gelado. Banho gelado de manhã e de noite, que é difícil. É bem difícil. Aqui não vou, como isso aqui eu vou jogar fora, acaba que eu peguei rascunho, sabe? E aqui não vai dar pra fazer anotações atrás. Mas tudo bem, não tem importância não. Pra mim tá tudo certo. Aqui é uma ferramenta que eu nem mostrei no fechamento do mês de janeiro, porque não era importante. Que é uma ferramenta que eu chamo de semanas, em que eu separo 4 blocos e que eu coloco, depois de fazer o planejamento mensal, as coisas principais de cada semana, né? O que eu já consigo colocar aqui. Como eu tô gravando esse vídeo um pouco atrasado em relação a fevereiro, já tô aqui no final da semana, da primeira semana, eu coloquei um xizinho aqui, joguei as minhas metas pra cá, meta 1 aqui, meta 1 e 2 aqui, meta 2 aqui. E essas coisas eu vou conseguir fazer amanhã, então finalizo amanhã isso aqui. E aí, segunda-feira a gente já começa, quando esse vídeo vai ao ar, no dia 10. Hoje que você tá assistindo é dia 10, tá? Então vai estar no meio da semana. E é isso. Só para eu ter quando eu for fazer o planejamento semanal, eu não preciso necessariamente pegar todo o planejamento mensal, porque o principal tá aqui. Então eu consigo fazer o planejamento mensal só com o principal e depois recorrer ao planejamento mensal para verificar se tá tudo ok lá, se eu conseguir colocar de fato tudo que eu planejei pro mês, na semana. E aqui o resumo do mês, que eu vou preencher lá no finalzinho de fevereiro, mas já coloquei aqui a minha visualização, a minha expectativa, né? Que mês, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O planejamento deu certo. Vou dançar! A atenção melhorou muito. Então, a minha atenção do mês de fevereiro vai ser na minha atenção durante a execução das tarefas. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado de alguma forma vocês a fecharem o mês de janeiro e planejarem o mês de fevereiro. Se gostou, se inscreva no canal, não esqueça de curtir esse vídeo e de compartilhá-lo. Talvez alguém precise se organizar, se orientar aí para fazer seu planejamento. Tá vendo? Ferramenta simples, folha de papel e caneta. Não precisa de planner caro, tá? E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!